Bem-vindo ao canal Igreja Cristã Voz do Calvário. Nessa mensagem o pastor Aderbal Oliveira traz uma reflexão no livro de Mateus capítulo 27 versículo 57, onde relata a importância de um discípulo chamado José de Arimateia, que foi um homem honrado e íntegro que pediu a Pilatos os cuidados do corpo de Jesus. Assista com atenção e medite na importância que esse homem teve como discípulo. Se inscreva, curta e compartilhe essa mensagem, divulgue o Evangelho, pois o reino de Deus tem pressa. Deus abençoe a sua vida e família poderosamente em nome de Jesus Cristo. É interessante quando nós compreendemos que a vontade de Deus é perfeita, é santa e é agradável. Deus, na verdade, não veio para nos condenar, porque condenado nós já éramos. O Senhor veio para nos livrar da condenação. Quando falamos isso até parece redundante, mas é fato que Jesus veio para nos livrar não do diabo e nem do pecado, mas da condenação que pairava sobre nós. E quem nos condenou? Deus. Em outras palavras, curto e grosso, Jesus veio nos libertar da ira de Deus. Porque aqueles que ainda não se submeteram ao Evangelho, ao poder transformador da palavra, ainda continuam detidos e embaixo dessa condenação. Mas é importante você entender que no meio dessa escuridão, na qual o homem tentava por si próprio, através de religião, através de meios, através de formas humanas, procurar de alguma forma agradar ou ser agradável a Deus, nada preenchia aquela lacuna, nada fazia sentido, nada poderia de forma alguma fazer com que o homem pudesse por si só restabelecer a sua aliança com Deus. O mesmo Deus que havia quebrado, o mesmo Deus que havia cortado o relacionamento ao expulsar os nossos pais Adão e Eva do jardim, foi o mesmo Deus que providenciou o caminho, ou seja, não um dos caminhos, não uma das opções, mas o caminho e a opção. O mesmo Deus que fez com que o homem agora colhesse o resultado da sua própria decisão, foi o mesmo Deus que achou uma forma do homem, caso queira, se libertar dessa condenação. E aqui estamos nós nesta noite, propagando, testificando, falando, e eu louvo a Deus, que no meio dessa turbulência toda, Deus ainda preserva o sal da terra, Deus preserva a sua igreja, Deus preserva o seu povo, Deus preserva aqueles na qual Ele tem um propósito e se manifestado. Aquele Jesus um dia crucificado e aparentemente ali diante dos homens derrotado, na verdade estava sendo plantado para que através da colheita ressurgisse uma igreja triunfante, uma igreja poderosa. A Ele a honra, irmãos, o louvor e a glória. Quero nesta noite louvar a Deus por estarmos mais uma vez ao vivo, pela internet também, nos dirigindo aos irmãos que nos acompanham, que estão conosco aí, aleluia, aguardando esse momento tão maravilhoso, na qual a gente, na verdade, é colocado diante da palavra. Porque enquanto nós entendemos que, ou imaginamos que estamos estudando a palavra, ela estamos estudando. Porque a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, que ela é viva e eficaz, aleluia. Ao mesmo tempo que eu me encontro neste lugar aqui, a palavra de Deus, ela está em todo lugar. Jesus se encontrava certa feita no lugar e alguém disse assim: Senhor, não só diga, o Senhor entre no meu teto, eu não só diga, mas diga somente uma palavra, não precisa nem ir, só diga uma palavra e meu criado sarará. E nesta noite nós temos essa palavra para declarar na tua vida a libertação, a cura, o renovo, a transformação, porque o Deus que está aqui é o Deus que está aí, é o Deus que está operando neste momento no planeta Terra. Aleluia! A lua está aí porque Ele permite, os mares estão ali porque Ele permite, as estrelas estão onde estão porque está debaixo da ordem dEle, e a sua igreja, a sua amada igreja, ainda continua vitoriosa porque é Ele quem sustenta. Glorificado é o nome do Senhor. Então é importante você entender a necessidade urgente que nós devemos ter
de poder procurar refúgio no Senhor, proteção no Senhor. O texto da palavra de Deus nesta noite fica lá em Mateus capítulo de número 27, versículo 57. Mateus capítulo 27, versículo 57. Aleluia. Diz assim a palavra: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos o mandou que não fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir da rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E achava-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele mosteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilato: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Capítulo de número 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus de poder, Deus de paz, Deus de graça, opera maravilha nesta noite. Amém. Vamos assentar em nome do Senhor Jesus. Um grande terremoto. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de mover-nos. É um Deus que não deixa dúvida na sua apresentação, na sua manifestação. Nós temos um Deus tremendo lá no passado, quando Moisés subia aquele monte chamado Sinai, e as pessoas ficavam de longe ali olhando aquele espetáculo, aquela manifestação, na qual ninguém podia chegar perto, porque o monte tremia de longe, as pessoas sentindo aquele impacto. Tremendo isso, um ser espiritual se manifestando de maneira que alguém pudesse parcialmente sentir a sua presença através do tremor. Eu não estou lá, mas eu estou percebendo que alguma coisa está acontecendo. Aleluia. Vemos também tremores em vários momentos na apresentação e manifestação da glória de Deus. Vemos aqui também apóstolo Paulo e Silas detidos numa prisão, e a Bíblia diz assim que é um cárcere inferior, ou seja, um lugar assim, sabe assim, subterrâneo, úmido, um lugar onde ninguém, por mais lúcido que fosse, jamais desejaria. Uma prisão assim, tipo, sabe assim, aonde ali talvez estivessem os piores homens ditos da sociedade de então, e estavam ali 2 homens de Deus, presos por pregar o Evangelho, presos por anunciar a liberdade. Estavam presos, mesmo que pregando a liberdade. É impressionante você entender isso, que quando a Bíblia fala que Paulo e Silas, muito próximo da meia-noite, não era meia-noite ainda, era hoje, era o dia de hoje, não tinha passado para o dia seguinte. Talvez alguém pudesse dizer assim: bom, se até agora não aconteceu, já está essa hora aqui, então eu vou descansar, vou deitar, eu vou dormir, eu vou me preocupar com o dia seguinte. Não, irmãos, eles continuavam ali atentos, sabendo que de alguma hora ou outra Deus ia se manifestar. A Bíblia fala assim que não, aleluia, deixou que chegasse a meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, com motivo de sobra, para poder murmurar,
criticar, talvez até dizer assim: quer saber uma coisa? Estou fora. Mas eles adoravam a Deus, sabendo que de alguma maneira Deus poderia livrar, como também, se não livrasse, eles estavam resolvidos que jamais abandonaria esse Deus tão maravilhoso, mesmo que morresse, mesmo que pagasse com a vida. E a Bíblia fala assim que perto da meia-noite, quando menos esperávamos, um terremoto. Novamente a Bíblia fala sobre um terremoto, abalou aquele cárcere. E a Bíblia fala assim que as estruturas, sabe, tremeram. É engraçado que é um terremoto diferente, porque não derrubou a parede, um terremoto que não trouxe assim estrago externo, ou pelo menos no imóvel, mas libertou eles, quebrou as algemas. De alguma forma aquele terremoto serviu para que eles pudessem estar livres e libertos. E agora Paulo e Silas estavam libertos, e já que eu estou liberto, quem fugir nada, eu vou aqui agora testificar, eu vou agora testemunhar e dizer o quanto esse Deus é maravilhoso. O carcereiro olhou e percebeu que alguma coisa estava acontecendo diferente. Chegou, quando ele olhou, ele viu que as prisões estavam todas abertas. Ele já pegou uma espada e colocou no pescoço como quisesse matar, porque para ele seria muito melhor se matar do que ter que enfrentar os seus superiores, dado a rigidez do exército romano, com aqueles que eram incompetentes ou irresponsáveis nas suas atividades. E a Bíblia fala assim que Paulo, naquele momento, apesar de preso, mas livre em Cristo, ele tinha o poder de declarar naquele homem a libertação. Olha, você pensa que nós estamos presos, mas quem está preso é vocês. Mas aqui existe nesta noite uma palavra de libertação. E naquele dia, que ainda não havia ultrapassado a meia-noite, se tornou um dia especial para um carcereiro, na qual Deus usou 2 filhos dele para poder alcançar esse homem, e através desse homem toda a sua família, e assim por diante. E aquele carcereiro gritou assim: moço, então o que é necessário que eu faça? E Paulo declara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa tremenda, os meios que Deus usa para poder alcançar um propósito, para poder fazer acontecer um propósito. Eu imagino que aquele carcereiro talvez futuramente fosse testemunhar numa sinagoga e falar a respeito da sua conversão. Como é que você se converteu? Olha, eu não imaginava. Foi numa noite assim que estava impressionante, porque eu estava lá e praticamente eu já havia me condenado, coloquei a espada no pescoço e me matar. Mas Paulo, o irmão Paulo, estava lá e me declarou as boas novas do Evangelho. E quando eu pensava que era o fim, quando eu pensava que não tinha jeito, aí entrou na minha casa Jesus maravilhoso, raiou a luz da esperança, e hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Pedro estava preso, Pedro estava na mesma situação que Paulo. A Bíblia fala assim que por pregar o Evangelho, e Jerusalém estava empolvorosa, porque as pessoas estavam menos se importando com a própria vida, porque importava eles anunciar o reino, o que importava era o reino. E a Bíblia fala assim que eles saíam pelas ruas gritando, e naquela época o imperador, o chefe maior, o governador na verdade, preocupado com aquilo, o sumo sacerdote, e preocupado com aquele alvoroço todo, mandou que prendesse os cabeças. E ali Tiago foi preso, e a Bíblia fala assim que ele foi martirizado. E agora, irmãos, a Bíblia fala assim que pegaram Pedro e disseram assim: olha, mata um, mas deixa amarrado para amanhã isso aqui. Aí deixaram Pedro para o dia seguinte, para que ele pudesse ser morto. Oh, meu irmão, eu fico pensando Pedro ali, imaginando, se Tiago, que era Tiago, um daqueles também, meu companheiro de cruz, foi martirizado, com certeza eu seria o próximo. Pedro não imaginava que Deus tinha um propósito para Tiago e um propósito para ele, porque há um propósito de Deus em cada vida, glorificado o nome do Senhor. O propósito de Tiago era ser retirado, mas o propósito de Pedro era continuar para pegar o seu Evangelho. Deus queria ainda usar aqueles atributos tão preciosos, tão audaciosos de Pedro. E a Bíblia fala assim, que chegaram até Pedro, fala o seguinte: a gente vai te dar mais uma chance, que você se cale, que você não fale mais desse homem, que você aquiete, sossega, para de fazer esse alvoroço todo. E Pedro fala assim: olha, pode parar por aqui, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens.
Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não tem jeito. Você não tem jeito. Então, prenda ele. E no dia seguinte, nós iremos matá-lo como havia matado Tiago. E a Bíblia fala assim que Pedro está lá, no cárcere. E quando de repente, irmãos, subitamente, a Bíblia fala assim que houve novamente um terremoto. Aleluia. Mais uma vez, um trepidar, um tremor. E a Bíblia fala assim que Pedro estava lá, algemado, acorrentado às paredes. De repente aquilo tudo se quebrou. E apareceu o anjo do Senhor e disse assim: moço, se veste, se troca. E com isso, Pedro se levantou. E é tão tremendo isso, irmãos. É tão maravilhoso isso. As coisas de Deus é tão fantástica que ela acontece de uma forma que a gente jamais pode imaginar os meios. E às vezes até oramos para isso, mas quando acontece nem a gente acredita. É fato. A Bíblia conta a história paralela que a família de Pedro estava orando, reunida, para que Deus pudesse dar um livramento para Pedro. Estavam com medo também de ser aprisionados, mas estavam orando. E a Bíblia fala assim que eles oravam: Senhor, liberta Pedro. É um dos nossos líderes, Senhor. É um daqueles que está, direcionando a gente na construção do teu reino. Então, liberta ele. E a Bíblia fala assim que o Senhor deu livramento para Pedro. E Pedro sai, e a primeira coisa que ele faz é comunicar aos irmãos, é querer, é desejar comunicar aos irmãos sobre a bênção. E quando Pedro chega na casa que ele estava orando, uma pequena menina veio abrir a porta. Quando eu abri a porta, ela viu Pedro bater a porta na cara dele. E saiu correndo: pai, mãe, Pedro está aí na porta. Eles estavam orando para Jesus libertar, e não acreditaram que Pedro estava lá já. Nesta noite também eu quero crer que talvez você esteja orando, orando. Então, quando abrir a porta, receba, porque é da parte de Deus, aleluia, a bênção, a vitória, o livramento, a saída, aleluia, a solução, porque nosso Deus é um Deus de vitória. Não existe oração que fique sem resposta. E mais uma vez o terremoto acontece. E agora, irmãos, eu imagino aqui esses terremotos não fazerem comparação a esse que aconteceu na qual nós vimos agora. Um terremoto no jardim. 3 pontos interessantes. O primeiro que eu vejo aqui é: o terremoto não era para que Jesus saísse, mas sim para que as pessoas pudessem entrar. Coisa impressionante. Jesus não estava preocupado que, ao ser sepultado, alguém foi lá e empurrou a pedra para que ele pudesse ficar ali enclausurado, preso, retido, para que seu corpo tivesse, se putrefasse assim por diante. Não. Quando Jesus ressuscita agora, a Bíblia fala assim que um terremoto vem e abala e arranca aquelas pedras. Tem que houvesse necessidade de homem nenhum colocar uma mão. Por quê, irmãos? Porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu vou repetir: a porta que Deus abre ninguém fecha. Aleluia. A que o homem fecha pode ser aberta, mas a que Deus fecha ninguém abre. E a porta que Deus abre também ninguém fecha. E as portas da salvação estão abertas. Quando o Senhor permite que de fato haja aquele terremoto, não era para que aquele terremoto era uma ajuda para que Jesus saísse, não. Era uma forma das pessoas poderem entrar e ter acesso à salvação, acesso à palavra da vitória, acesso a esse novo bem-estar na pessoa de Cristo. Glorificado é o nome do Senhor. E é tão tremendo essa verdade, é tão tremendo, que a Bíblia fala assim que as portas do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Não existe nada que possa interferir, nada que possa impedir o caminhar, o avançar de Deus na história. Aleluia. É algo que foi feito uma única vez, para que por toda a vida todos tenham acesso. Ninguém mais pode colocar uma pedra, ou empecilho, ou impedimento para você poder ter o acesso a Jesus, porque foi Ele que arrancou a pedra. Ele que tirou a impossibilidade. Ele que tirou aquele meio na qual impedia os homens terem acesso a Ele. Ele limpou, aleluia, não para que Ele pudesse simplesmente vir, mas para que você pudesse entrar, aleluia, e usufruir. Glorificado é o nome do Senhor. Louvo a Deus por essa revelação. O segundo ponto que eu vejo aqui: Jesus, irmãos, Ele é especialista em mudar realidades. Eu vejo que quando Ele foi sepultado, a Bíblia fala assim que as Marias sentaram e ficaram ali olhando. Eu imagino que nenhuma estava feliz, nenhuma estava contente, nenhuma estava ali
regozijando e festejando. Era clima de velório, clima de tristeza, de despedida. Era um momento ali onde as pessoas estavam se despedindo daqueles que eles imaginavam, né, que viveria para sempre. Queria instaurar um reino em Israel, queria mudar as coisas, que estaria, sabe, para sempre com eles. E de repente eles viram ali, aleluia, eles serem encerrados naquele sepulcro. Uma realidade real, um fato, né, que estava acontecendo ali. Mas, irmãos, de repente você olha e todas as circunstâncias levam você a crer que de fato é o fim, que não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que tem jeito, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É um Deus que visita velório, mas Ele não permite que termine, porque Ele ressuscita o defunto, aleluia. Ele muda a história, Ele muda o quadro. Pode alguém ter encerrado seus sonhos, pode alguém ter imaginado que não tem mais jeito. Deus, Ele é especialista em mudar a realidade, aleluia. Mudar o quadro, mudar a história. Então as mesmas que estiveram ali na sexta-feira, vendo ser sepultado, voltaram no domingo e já viram no mesmo ambiente uma realidade totalmente diferente. Agora elas sorriam, agora elas celebravam, agora festejavam, porque sabiam que houve uma visitação de Deus na terra, aleluia. Houve uma manifestação de Deus entre os homens. Houve algo, sabe assim, eu diria assim, sensacional, espetacular, algo que ninguém jamais poderia imaginar. Jesus ressuscitou, Jesus retornou à vida, Jesus tomou de volta, aleluia, a chave da morte e da vitória. Jesus tomou de volta a chave, Ele voltou de novo, aleluia, a ser aquele Senhor glorioso que Ele sempre foi. Agora Ele estava no controle absoluto, agora a morte não teria mais poder sobre Ele. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto que eu vejo aqui é que as pessoas testemunharam no mesmo lugar, testemunharam tanto a ressurreição, tanto a morte, o enterrar, como a ressurreição, aleluia. Então de repente, aquilo que você talvez tenha imaginado, que você até viu, olha, eu vi com os meus olhos, de fato aconteceu. É um Deus que pode reverter o quadro e tornar possível o impossível na sua vida. Eu vou repetir. Aquilo que talvez você tenha contemplado e visto que de fato eu sou testemunha de que não tem mais jeito, que é o fim, que não tem mais jeito, que agora a coisa assim, a casa agora não tem mais saída. É o Deus que pode no mesmo lugar Ele reverter esse quadro e mudar essa história. No ambiente de sepultura, de enterro, de tristeza, Deus fez renascer, aleluia, novamente a esperança. Ele trouxe a existência da vida. E agora, porque Ele vive, esta é a base da nossa mensagem, essa é a base da nossa pregação. Porque se Jesus tivesse morrido, Ele teria sido tão normal quanto qualquer homem na face da terra, de bom caráter, de boa índole, sábio, pensador. Seria um homem comum com os demais, porque todos morreram, mas Jesus se diferencia, porque a morte não tem poder sobre a vida dele. Ele sucumbiu, mas ao terceiro dia, como ele havia dito, Ele tomou de volta a sua vida. E agora, todos os demais, que se consideravam de repente até igual no sentido de ser irmão, duas pessoas, permaneceram na sepultura. Somente Ele voltou à vida, glorificado é o nome do Senhor, para que pudesse através disso dizer assim, que Ele é o primogênito da ressurreição, o primeiro entre todos nós, dando a mim e a você esperança de que a morte tem poder sobre o nosso físico, mas o nosso espírito está nas mãos do Senhor. E como Jesus ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar, ressurgir de novo e dizer, para nunca mais ser vencido pela morte. Não haverá sobre nós enfermidade, não haverá mais sobre nós pragas, não haverá sobre nós mais pestilência, porque nosso corpo será um corpo glorificado, transformado, semelhante ao corpo de Jesus, para vivermos eternamente com o Senhor. E aqui eu encerro, né, esse pensamento, encerro essa explanação, dizendo, irmãos, que há esperança no lugar aonde talvez você esteja vivendo, que talvez você imaginasse, você tinha planos, tinha projetos, e de repente você viu tudo quebrar, tudo, sabe, tudo ir a esmo, tudo terminar. Deus pode reverter esse quadro
e tornar isso em bênção, tornar a maldição em bênção. Deus pode mudar esse quadro, porque aqui nesse momento em que as mulheres imaginavam estar ali, né, no propósito de chorar, choraram sim, mas de alegria, de prazer, de satisfação. Daí eu entender, o choro pode durar, mas a alegria lá vem pela manhã. Talvez ela chorar a noite inteira, mas a alegria veio com toda certeza, aleluia, pela manhã, no ressurgir do dia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A Ele a honra, o louvor e a glória para todos sempre. Que o Senhor nesta noite possa visitar o teu coração. Que Deus nesta noite, através desta palavra, possa fazer um trabalho, aleluia, na qual somente Ele pode realizar, que é o trabalho do retorno, é o trabalho do renovo, é o trabalho do renascimento. Aquele que você talvez imagina não ter mais jeito, para você não tem, para mim não tem, mas para Deus tem. Ele é, aleluia, Senhor de todas as coisas. O Deus que muda a situação está aqui. O Senhor que é especialista em mudar a realidade está aqui falando comigo e com você nessa noite. O Deus que transforma a realidade está aqui falando comigo e com você nessa noite. Existe uma palavra boa para você nessa noite. Talvez você tenha recebido nesse dia notícias ruins, mas, aleluia, quem dá a última palavra sempre é Deus. Eu digo para você com toda certeza, em nome do Senhor, há uma saída para o teu problema. Há uma saída para o teu problema, há uma solução para a tua causa. Há um Deus, aleluia, que procura veementemente pela tua alma, a ponto de morrer, entregar sua vida por você, para que os seus sonhos, os seus projetos sejam realizados para a glória e o louvor dele. A Ele a honra, Deus, o louvor e a glória para sempre. Deus tremendo e poderoso, que a tua palavra que é forte, que é poderosa, que é eficaz, que é penetrante, nesta noite Deus possa encontrar corações sedentos de uma transformação, sedentos de um renovo, sedentos de um toque especial, Pai, sedentos de uma mudança, porque Deus não é a nossa, Papai Celeste, nosso preparo, o nosso treinamento, mas é o poder da tua palavra, é o poder do Evangelho, é o poder do alcance daquilo que somente o Senhor tem para fazer, Pai. Nesta noite que esta palavra tenha alcançado corações e vidas, para que haja transformação, e que nessa noite haja terremotos, Pai, e que haja ressurreição para a tua glória. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. A igreja aplauda o Senhor bem forte, glorificado. Aleluia.